Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 23. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 23. Você que está em nosso canal, você que está aqui presencialmente, pela manhã eu li esse texto e expus a primeira ênfase dele. É um sermão dividido em duas partes. E o tema do sermão é a Ceia do Senhor, memória da comunhão e da vitória cristã. Pela manhã vimos como a ceia do Senhor foi pelo Senhor Jesus interpretada a partir da pessoa dele. Jesus disse aos seus apóstolos, de fato, a festa da Páscoa, a festa da passagem do Egito para Canaã, é uma festa maravilhosa, valiosa, espiritual, cheia de significado e devemos valorizá-la. Mas há uma outra passagem, há um outro êxodo muito mais especial, porque vocês, no Egito espiritual em que estão, receberam uma providência do alto, um cordeiro sacrificado em favor de vocês. E o sangue dele identifica vocês como aquele povo que não ficará no Egito. Pelo meu perdão e pela regeneração em meu nome, vocês deixarão o Egito espiritual e conhecerão a Canaã espiritual, e dela jamais sairão, porque terão vida eterna em meu nome. Vimos, meus irmãos, que tudo isso foi oferecido a um grupo comprometido com Cristo. Esse grupo era o protótipo da igreja, uma assembleia de regenerados em torno da pessoa de Jesus, o cabeça da igreja. Portanto, devemos viver sempre unidos com essas certezas. O sangue de Jesus a todos lavou, a todos os crentes, portanto, somos iguais diante do Senhor, estamos igualmente comprometidos com o Senhor. Mas o texto bíblico também, meus irmãos, reforça a nossa grande vitória espiritual. E eu quero ler então esse texto. Quero pedir aos irmãos que permaneçam com as máscaras, ponham suas máscaras, para que continuemos agora meditando na palavra, que diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Diz-nos o versículo 23, então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos, a ceia do Senhor nos leva, em especial, a obedecer à ordem do Senhor. Devemos fazer isso até que Ele venha. Como eu disse pela manhã, a palavra do Senhor não diz que deve ser semanalmente, ou que deve ser realizada mensalmente ou anualmente. A Bíblia silencia, e Deus, em sua sabedoria, já tinha em suas mãos momentos como esse, de uma pandemia. A palavra de Deus apenas diz: observem até a minha vinda. Uma marca do verdadeiro discípulo é a obediência ao seu Senhor. A ceia do Senhor é também, meus irmãos, uma lembrança comemorativa e
proclamadora daquilo que Jesus fez. Eu comemoro porque eu sei a origem da minha salvação, Jesus no Calvário, mas eu também faço isso proclamando, dizendo aos outros, a muitos que acompanham esta celebração ou virão a acessá-la futuramente, que se vierem a crer em Jesus, porque Ele cumpriu toda a justiça do Pai, também serão salvos, também serão salvas. E acerca disso eu quero meditar um pouco mais. É a ceia do Senhor um memorial da nossa vitória, é a lembrança da origem da nossa vitória espiritual, é a memória da grande certeza que temos, ainda que tudo dê errado, nós já demos certo, porque somos salvos e com Cristo estaremos eternamente. Meus irmãos, a ceia demonstra o amor de Jesus por sofrer em favor dos seus. Me toca muito o verso 15, Lucas 22:15, quando Jesus diz: eu sei o que está por acontecer, esta Páscoa, pois eu tenho desejado ansiosamente. Na sequência Jesus diz: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa, esta festa, esta ceia, antes do meu sofrimento. O sofrimento de Jesus não é figura de linguagem. Jesus, irmãos, foi rejeitado mesmo por gente como Judas, a quem Jesus acolheu, a quem Jesus entregou todo o seu amor, a quem Jesus deu todas as oportunidades para que se arrependesse da velha vida. Jesus foi traído por gente assim. Jesus, meus irmãos, foi surrado injustamente. Você que é um homem honrado, você que é uma mulher honrada, sabe o que uma agressão física tem poder de realizar em seu coração: revolta, indignação, tristeza, depressão. O homem mais honrado da história, pessoas que viveram com ele por longos 3 anos disseram: na boca desse Jesus nunca houve uma mentira. Jesus jamais praticou o pecado. Nós andamos com ele, nós comemos com ele. Nos lugares em que ele pousava, nós pousávamos. Nós vimos Jesus diante de pessoas que profanavam o templo e ele, com a justa ira, não perdeu em nenhum momento o seu equilíbrio. Nós vimos Jesus lidar com as ciladas dos fariseus e saduceus. Nós vimos Jesus responder com segurança, mas com santidade, a cada escriba e a cada membro do sinédrio. Esse homem, irmãos, recebeu uma coroa de espinhos. Você deve lembrar daquele dia em que você em sua casa não calculou bem o movimento e a sua cabeça foi na quina do armário. Lembra desse dia? Todo mundo tem esse dia na sua história. Não é possível que só eu tenha esse dia na minha história. Você deve ter, né, Guilherme? Esse dia? Tem, né? Jesus recebeu, irmãos, uma coroa de muitos espinhos. Você deve lembrar daquele dia, Edinho, em que estava lá trabalhando na reforma da sua casa, o peso do saco de cimento, 50 quilos, pesa muito. Teve esse dia para você? Para mim teve também. Meus irmãos, Jesus carregou sobre si um madeiro tão pesado, que em dado momento o corpo que ele assumiu, aquele corpo como o nosso humano, não suportou, ele precisou de auxílio. Jesus foi chicoteado, Jesus foi agredido com cravos de metal que o prenderam à cruz, num sol escaldante na Palestina, com os braços abertos, o tórax distendido, boca seca, e ouvindo pessoas zombando dele. As palavras dele: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olhando para um homem arrependido na cruz ao lado, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O sofrimento de Jesus foi real e ele sabia disso, para isso ele veio. Desejo muito comer esta última Páscoa com vocês antes do sofrimento. Nós sabemos que o nosso desejo é fugir do sofrimento, mas Jesus amou você, ele não fugiu do sofrimento, na verdade ele fugiu para o sofrimento. Ele poderia não chegar à cruz, ele quis assumir a cruz, porque ele sabia que essa seria a nossa única chance de salvação. Como eu, pecador, pagaria com a minha vida pecaminosa
por minha redenção diante de um Deus que é santo. Somente Deus, se fazendo homem, vivendo em santidade, mesmo tendo sido exemplarmente tentado por Satanás e tendo vencido, poderia cumprir a justiça do Pai. O sangue de Jesus, meus irmãos, validou a nova aliança dos discípulos com o Pai. Eu gosto muito de lembrar de Êxodo, capítulo 6, e eu quero destacar os versos 2 a 8. Êxodo, capítulo 6, versos 2 a 8. Aqui está o Senhor falando a Moisés: Moisés, Faraó não continuará fazendo o que ele tem feito com o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo e vou socorrer. Êxodo 6, 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. É como se o Senhor estivesse dizendo: Moisés, veja aqui o memorial da minha promessa aos patriarcas, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Olha o memorial, irmãos, eu me lembrei, ainda ouvi e me lembrei. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu farei, diz o Senhor, eu lhes darei uma nova terra, eu estabeleci a minha aliança, eu ouvi o gemido de vocês, eu lembrei do que prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, eu vos tirarei da penosa vida no Egito, eu vos resgatarei com o braço estendido, eu farei o que for necessário para que vocês saibam que eu sou Deus. A iniciativa da salvação vem do Senhor, o homem responde com fé e arrependimento. A oferta é do Senhor, o sangue de Jesus é a oferta de Deus, validando essa aliança e dizendo: aqui está o sacrifício para que todos os que creem sejam salvos. É a memória da nossa vitória, irmãos. Os inimigos do Senhor Jesus Cristo não foram capazes de retirá-lo do seu plano. O plano era o Cordeiro que desde antes da fundação do mundo foi preparado para aquele dia no Calvário. Continuou fiel ao plano do Pai, e ele é um com o Pai, então era o plano dele também. O Senhor Jesus Cristo não foi desviado do seu plano por Judas. Judas apenas confirmou o que Deus em sua presciência já havia registrado: virá um que me trairá. Não há, irmãos, fatalidade para Judas. Judas é aquele que o Senhor viu desde sempre, porque ele vê todas as coisas antecipadamente. Aqueles que tentaram fazer Jesus perder o seu equilíbrio, aqueles que zombaram de Jesus, não foram capazes de tirar Jesus do sofrimento que ele assumiu, porque ele muito nos amou. Nenhum inimigo de Jesus conseguiu mudar a sua rota. Hoje nenhum inimigo do Senhor Jesus Cristo, de todos eles o maior é Satanás, não tem poder para anular o poder do sangue de Jesus. Não tem poder para anular o poder do Evangelho que em nós opera. Não tem poder para retirar do crente o poder de repreendê-lo. Não tem poder para retirar do crente o poder de vibrar com a certeza do céu, da vida eterna. Essa é a memória da nossa vitória, irmãos. Como Jesus venceu os inimigos e chegou à cruz. E nós celebramos aqui o que ele fez na cruz. Se estamos em Jesus e nele nós estamos, nenhum inimigo, e nem o maior deles, que é o diabo, é capaz de nos desviar. Se estamos em Jesus, continuaremos firmados nele. Essa ceia na terra, antecipa a ceia que será celebrada no céu, a ceia das bodas do Cordeiro.
só tem direito a entrar na cidade pelas portas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Quando você veste uma roupa, as pessoas então apontam e dizem: aquela pessoa que está ali de jeans e de blusa verde. Não é aquela, é aquela outra ali que está de vestido branco. Então, quando estivermos diante do Senhor nos céus, nós chegaremos assim identificados. Ele nos verá como que vestidos de puro sangue, o sangue de Jesus, que porque nos lavou, nos permite entrar no céu onde não há pecado. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo fez tudo para que sejamos mais que vencedores em seu nome. Diz a palavra de Deus que a ceia do Senhor é a memória do corpo dele oferecido por nós, é a memória da aliança feita por conta do sacrifício dele em nosso favor. Conta-se que um homem operava um trecho complexo da ferrovia em seu país, e ele operava num lugar cheio de despenhadeiros, montanhas, em que havia apenas uma linha para diversos trens passarem, apenas uma sequência de trilhos para diversos vagões, e o papel dele era, durante o dia, ficar ali na casa de máquinas, liberando a passagem de um trem, liberando a passagem de outro. Depois que passava aquele trecho, ele permitia que um fosse para a direita, o outro para a esquerda, e o filho dele, que o amava e o admirava, todos os dias levava a sua matula, o seu almoço. E o menino ficava por ali brincando e admirava o pai, sonhava em um dia ser um ferroviário como o pai, mas eis que um dia trágico, quando o homem acordou do seu cochilo, dormiu um pouco e ouviu o som da sirene do trem, ele olhou para baixo e disse: agora é hora de mover aquele trilho para que o trem possa passar e não venha chocar-se com o trem que está vindo. E quando ele olhou naquele local exato em que ele precisava mover direções, estava o seu filhinho, o seu único filho, a quem ele muito amava. Menino que amava o pai, admirava o pai era apaixonado por aquele filho, seu único e amado filho, e ele disse: meu Deus, como eu farei agora? Se eu mover isso, o meu filho cairá dali, ele não tem forças para resistir, mas se eu poupar a vida do meu filho, eu vou matar gente que está em centenas de vagões. E aquele homem olhou para o céu e disse: ó Senhor, eu amo o meu filho, e se for preciso trocar a vida dele por centenas de vidas, eu farei isso. Eu entenderei que a razão da existência desse menino foi cumprida. E aquele homem, ao ouvir o trem aproximando-se, nos últimos segundos fechou os olhos e moveu. O filhinho dele morreu, mas centenas de vidas se salvaram, porque o trem passou pelo lugar certo e agora não haveria possibilidade de chocar-se com outro trem. É uma ilustração. E as ilustrações, como nas parábolas de Jesus, nos chamam para as nossas experiências do dia a dia, para nos fazer entender o que está na mente de Deus. Você entende que Deus, ao olhar para o seu próprio Filho, um com Ele, Deus de Deus, vindo dEle, ao ver Jesus santo, amou tanto a sua criação, que mesmo sabendo do sofrimento e da morte do seu único Filho, Ele permitiu essa morte, para que a humanidade, aqui estamos nós os crentes em Jesus, fosse abençoada com a boa notícia da salvação. Valorize isso, louve a Deus por isso, celebre a sua vitória em Cristo Jesus. Nós celebraremos a ceia do Senhor até que Jesus venha, dia glorioso, Jesus virá nos buscar, e os vencedores com Ele estarão para sempre. Que Deus, pois, em Cristo, nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar? Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Tu és santo, tu és digno de louvor e adoração, tu és perfeito, Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso, o teu amor nos constrange, a tua santidade é admirável, Senhor. O Senhor é belo. Nós estamos reunidos aqui para te adorar. Muito obrigado, Senhor. Não merecíamos, mas o Senhor é amor. Estávamos perdidos e o Senhor nos amou.
estávamos derrotados, e o Senhor nos fez mais que vencedores por teu tão grande amor. Queremos viver, Senhor, sinceramente toda a vida para celebrar o Calvário, proclamar o Calvário e alinharmos nossas vidas ao Calvário. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício que nos libertou do Egito espiritual e nos levou a Canaã, que é a tua presença, que é a vida na presença do Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, mas também nós te pedimos que o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam sobre o povo de Deus aqui reunido e sobre todos os que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. E o